Vamos lá, Josias, em duas frentes aí. Em primeira, como é que você vê esse alinhamento? E será que houve um alinhamento? Né? Teve mais uma vez que o presidente Lula se meter na história para que o ministro resolvesse isso com o prefeito e com o governador. E segundo, qual vai ser o futuro da energia aí em São Paulo? Esse é o principal problema, né, Fabiola? O futuro do fornecimento de energia em São Paulo está ainda acomodado num ambiente de absoluta indefinição. Mesmo quem não entende de política consegue identificar a politicagem. Nós estamos diante de um alinhamento de governo federal, governo estadual e governo municipal, um alinhamento 100% feito de oportunismo eleitoral. Estamos às vésperas do ano eleitoral de 2026 e o Lula esbarrou no Tarcísio de Freitas e no Ricardo Nunes numa cerimônia de inauguração de uma emissora de televisão, e os dois, o prefeito e o governador, cercaram, por assim dizer, o Lula e cobraram dele uma posição do grau a respeito dessa precariedade no fornecimento de energia elétrica em São Paulo pela Enel. E o Lula pressentiu, o Lula farejou naquela cobrança um risco de prejuízo eleitoral. Evidentemente, o Tarcísio de Freitas, em meio à eleição no ano que vem, seja qual for o cargo que ele vai disputar, ele ia dizer, olha, nós cobramos e o Lula não tomou nenhuma providência. O que fez o Lula? Imediatamente ordenou ao ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, que revisse os seus pontos de vista. O ministro vinha dizendo, vinha dando de ombros para essa situação, vinha prestigiando a atuação da ANEEL, a agência reguladora, e evitava gestos mais bruscos. De repente, vai o ministro a São Paulo, por ordem do Lula, e produz-se esse alinhamento, que, como disse, é 100% feito de oportunismo político. Aí fizeram uma reunião de 3 horas e saem governador, prefeito e ministro declarando que finalmente vai se providenciar o rompimento do contrato, a caducidade, vão caducar, vão denunciar o contrato por deficiência na prestação do serviço, o contrato caducaria, seria revogado e ninguém informa o que vem depois. Então, nem a caducidade é certa, Fabíola, porque o ministro falou, o governador também, o prefeito, não, vamos providenciar o rompimento do contrato. Quando? Como assim? Tem todo um processo administrativo que precisa ser seguido. A agência, a ANEEL, tem que analisar o descumprimento, documentar esse descumprimento das responsabilidades da empresa, da Enel, a concessionária. Depois disso, é preciso reunir a diretoria da ANEEL, e se a diretoria conclui que é preciso rescindir o contrato, aí vai para o Ministério de Minas e Energia, a quem cabe dar a palavra final, de fato, o ministro Alexandre Silveira. Agora, tudo isso, Fabíola, consome muito tempo. Estamos falando aqui estamos chegando no Natal, vem o Réveillon, isso vai entrar pelo ano que vem. Isso não dura menos de 6 meses, esse processo, Fabíola. Então vamos estar nós aqui, em meio à campanha eleitoral, discutindo esse mesmo problema. Daqui a pouco vai sair, o sol vai raiar em São Paulo, vai parar de cair árvore, a prefeitura não precisa mais explicar por que não realiza a poda adequadamente, o governo de São Paulo não precisa mais se explicar por que também não realiza a fiscalização sobre a Enel, porque tem também responsabilidade. Há uma agência estadual que é sócia da agência federal na fiscalização dos serviços. Todo mundo vai esquecer que falta luz em São Paulo quando chove, quando venta, e vamos à eleição, e se chover de novo, vamos estar com as voltas com o mesmo problema. Então isso aqui, Fabíola, não significa solução. Nada disso daqui se parece com solução. Todo mundo empurrando o problema com a barriga. Agora é preciso ver o que o ministro fará, que providências cobrará da ANEEL, e ainda que a agência se coloque em movimento contra a empresa fornecedora de energia elétrica em São Paulo, é preciso dizer que o que vai fazer, o que vai colocar no lugar. Vão enterrar os fios? Porque se não enterrar, ainda que troque a empresa, o problema remanesce, porque a prefeitura já se mostrou inepta na poda de árvores
e assim que chover, assim que vier uma ventania mais forte, o problema vai voltar. Então, é preciso dizer que vai revogar o contrato, o que é que vai colocar no lugar, qual é a empresa que vai assumir essa tragédia, porque, do contrário, Fabiola, se não vier, de onde vem o dinheiro para enterrar os fios, quanto tempo vai levar para declarar a nulidade do contrato com a Enel e qual é a empresa que vem no lugar, o que é que vai assumir? Então, não tem nada parecido com solução aqui, Fabiola. Estamos diante de pura e simples politicagem. Não há outra palavra para definir o que nós assistimos nessa reunião de ontem. É isso. O Sakamoto, acho muito importante esse ponto. Eu vou repetir essa pergunta que eu fiz para o Josias, né? As pessoas, a gente fala assim, porque é tanta coisa burocrática, caducidade, então vai cancelar o contrato. Não vai renovar o contrato. Qual vai ser o futuro do fornecimento de energia para São Paulo? Né? É isso que a gente tem que estar de olho. Né? Saindo a Enel, como é que vai ser o processo? O que é o ideal para São Paulo? Como é que você vê a gente não sofrer essas questões que a gente sofre com a Enel? Você que também fica muito incomodado porque você fica direto sem energia elétrica. Como resolver isso? Fabiola, você só vai substituir um problema por outro se não mudar as bases desse contrato e as bases dessa concessão pública. O germe de todo esse caos estava presente lá na privatização, né, do setor elétrico, lá atrás. É que as pessoas não gostam de falar disso porque o tema acaba virando quase que um tabu. Se você elogia uma privatização, você é um fascista nojento. Se você critica, você é um comunista safado. Só que você tem que criticar o que funciona, elogiar o que funciona e criticar o que não funciona. E tem problema nas bases. A concessão pública do sistema elétrico tem que ser feita sobre outras bases. Por exemplo, discute-se muito se uma concessão em que se cobre da empresa privada uma qualidade à altura do desafio, se ela é viável do ponto de vista econômico, se é lucrativo de fato. Esta é a discussão que vem sendo travada em cidades de todo o mundo com relação à concessão da luz e da água, de energia elétrica e de água. Os investimentos necessários para garantir dignidade a toda a população, pobres e ricos, pessoas físicas e pessoa jurídica, ela vai garantir retorno e lucratividade para a empresa ou não? Né? Agora, na privatização da concessão da Sabesp, muita gente falou, não, vai dar. Só que desconfia-se que não dê. E aí, se não der, vamos ter uma segunda Enel na forma da Sabesp? A questão que se vai fazer agora é o seguinte, quando foi privatizada a Eletropaulo, passou para a AES, passou para a Enel, vários problemas foram passando também. Quantidade de recursos que precisam ser investidos em manutenção. Por exemplo, a minha casa ficou sem luz 6 dias, e depois eu descobri que uma parte do problema era por conta de falta de manutenção na rede, em determinados equipamentos da rede próximo da minha quadra. Ou seja, falta de manutenção preventiva, falta de atuação na poda, contratar mais gente para fazer o serviço, ter equipes contratadas diretamente, ter equipes terceirizadas, mudar os modelos de manutenção da rede, com menos religadores automáticos e mais uma atuação ponto a ponto. Dá para fazer muita coisa, Fabiola. A questão é que, se os governos, se não for solicitado para que a nova empresa que substitua a Enel tenha demandas diferentes, a gente vai se ver repetir, vai ser Enel 2, a missão, que nem o filme do Rambo. Sabe, não vai ter diferença nenhuma. Precisa mudar a forma como é realizada a concessão de serviços públicos básicos no Brasil. Mesmo questão de transporte público. A gente vê aqui em São Paulo transporte subtrilhos com problemas também. Linha Nova Esmeralda, puta bomba, né? Então você tem problemas e você não tem a base da cobrança disso não permite. Né? Então, a gente tem que mudar essa base, mudar o contrato, mudar a forma que a concessão é feita. Isso vai acontecer no curto prazo? Não. Porque uma coisa é tirar a Enel, provavelmente depois o governo vai acabar tendo que ficar com um interventor ou administrando o sistema, né? E depois conceder para outra empresa, se resolver não reassumir isso, né? Mas acredito que o governo vai querer conceder para outra empresa. Todo esse processo vai um tempo, ou seja, a população não espere no curto prazo mudança na qualidade do serviço. Não é porque a Enel vai sair, a gente nem sabe quando vai sair,
né, que esse serviço vai mudar. Isso vai demorar muito tempo e depende de vontade política e econômica no país, no Estado brasileiro, para uma mudança real na cobrança que é feita às concessionárias. É muito duro isso, né? Porque a gente fica, às vezes, nessa enrolação burocrática, quando que, na verdade, a população que sofre com isso, né? O enterramento dos fios, quando? Né? Para quando? Né? Qual é a agenda disso exata, né? A gente sabe de um custo, mas a gente não aguenta mais ouvir... Quê? É muito caro para enterrar fio, Eu né? sei, né, ô Josias, mas só que... Sério, Mas se a gente ficar falando só que é caro, se a gente ficar falando só que é caro, a gente nunca vai resolver, entendeu? Assim, eu escuto que é caro há 30 anos essa história, entendeu? Que é caro, vai mais, né? se você vê uma reunião de 3 horas, depois sai dessa reunião e as três autoridades, governador, prefeito e ministro, jogam pedra na Enel. Está mais fácil, isso é muito fácil de fazer. Todo habitante de São Paulo já está fazendo isso, não é preciso que as autoridades façam. Já está entendido que a Enel não tem condições de prover o serviço para a qual foi contratada por meio de concessão do Estado. Agora, se você sai dessa reunião, diz que vai romper o contrato, não diz quem vai colocar no lugar, não diz quando se dará esse rompimento e em que bases, e não fala do essencial, que é resolver o problema de forma perene, como vai enterrar a fiação. Há ruas em São Paulo, pega um pedaço da Oscar Freire, por exemplo, a fiação está enterrada, porque os próprios comerciantes, há muitos anos, fizeram esse investimento, enterraram. Ali não falta luz nunca. Então, essa é a solução. Agora, como vai chegar a essa solução? Quanto vai custar para o usuário, para o consumidor de energia? Então, se você não fala desse assunto, a reunião não pode ser considerada uma reunião séria, Fabíola, porque não se está tratando do problema com seriedade. Estão fazendo uma jogada política. Olha, estamos chegando ao ano eleitoral, nós não podemos sair de uma reunião como essa sem nenhuma resposta. O Lula se reposiciona, manda o ministro dele para a reunião, todo mundo se alinha, mas o problema permanece.